Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é sábado, dia 30 de julho. A igreja celebra hoje São Pedro Crisóstomo. Ele nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Era natural que isso acontecesse, porque à medida que Jesus ia espalhando o seu amor, seus milagres, sua compaixão, as multidões começaram a seguir Jesus. E também, é claro, os inimigos de Jesus foram aumentando. Os mestres da lei, doutores e fariseus, que tinham ciúmes de Jesus, inveja de Jesus, espalhavam notícias falsas sobre o Mestre. E assim, as pessoas tinham que tomar uma decisão: com quem estavam? Ou acreditavam no Mestre, ou acreditavam nas falsas autoridades. E Herodes ficou sabendo da fama de Jesus. Ele então disse aos servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. Não é que o governador Herodes acreditasse na ressurreição como nós cremos, mas é porque Herodes estava apavorado, assombrado com a morte de João Batista. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós observamos que João, na verdade, não tinha o desejo de matar. Herodes não tinha o desejo de matar João. Ele o respeitava como profeta. Mas, quando Herodes foi instigado a matar João Batista, ele ficou apavorado, ficou assombrado, porque sabia que João era um profeta, era justo e bom. E então ele acreditava que João Batista havia ressuscitado dos mortos, ou seja, que seu espírito, que havia voltado para assombrá-lo, para persegui-lo e para se vingar. E então nós vemos que de fato Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Então Herodes tinha um irmão chamado Filipe. Herodíades era a mulher de Filipe. E Herodes roubou a mulher de Filipe. Ele então ficou com Herodíades. E João denunciava isso, porque era um adultério. Isso era uma situação ilegítima. E João falava sobre isso abertamente e em público. Herodes se sentia constrangido, mas não matou a João. Mas Herodíades, que muitas vezes foi chamada de prostituta, de adúltera, então ela procurava um modo de matar João. E numa festa do aniversário do rei Herodes, a filha de Herodíades entrou dançando para o aniversariante e o agradou. E ele fez um juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse, ainda que seja metade do reino. E ela então perguntou à sua mãe Herodíades o que deveria ser pedido. E Herodíades, aproveitando a oportunidade, pediu a cabeça de João. E Herodes não pôde recusar, porque havia feito um juramento. E então os soldados e os guardas foram até o cárcere, trouxeram a cabeça de João e a entregaram a Herodíades. Vejam bem que o pecado é um grande abismo que atrai outros abismos, como vai dizer um salmo. Um pecado necessita do outro. Geralmente, onde existem as drogas ilícitas, existem também as armas, existe também o assassinato, e um pecado sempre vai pedindo o outro. Um pecado, para se sustentar, ele precisa de outros pecados. Assim, nós vemos com tristeza a atitude de Herodíades, a atitude de Herodes, pessoas covardes, pessoas que mataram uma pessoa inocente.
Muitas vezes também nós matamos as pessoas inocentes com calúnias, difamações, fofocas e intrigas. Muitas vezes nós não aceitamos ouvir a verdade e perseguimos o outro que nos falou a verdade. Qual era a razão, qual era o motivo da perseguição e da morte de João Batista? A verdade que ele disse e que era escancarada, que todos podiam ver, mas eles o perseguiram e o mataram, porque, na verdade, a consciência deles estava pesada. Eles queriam calar João Batista, mas não foi possível, porque João permaneceu vivo na história, na consciência deles. E Herodes, então, no evangelho de hoje, se sente assombrado, perseguido e não tem paz. Só tem a paz verdadeira quem faz a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.